Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a importância de não banalizarmos a unção de Deus. Não considerar corriqueiro, banal, simples, trivial aquilo que é sagrado, que é divino, que é místico, que é espiritual. A honra é um poderoso catalisador que ativa e libera o fluxo da unção de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, chega na sua cidade natal, chega na sua terra e vai à sinagoga, onde ele é desonrado como Messias. Ele é desonrado como Yeshua HaMashiach. E por isso ele opera muitos milagres em muitas províncias, como Cafarnaum, mas na sua terra natal as pessoas têm dificuldade de se relacionar com ele como o Salvador, o Redentor, o enviado, o cumprimento das profecias messiânicas. Só se relacionam com ele como um bom mestre, como um líder político, filosófico, ideológico, que tem uma boa palavra para ensinar, mas não conseguem se conectar com ele, celebrar o Pai através da instrumentalidade dele na qualidade de Messias. Por isso elas não têm o direito de receber o galardão de Messias. O versículo 16 do capítulo 4 de Lucas em diante diz assim, E chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha o hábito e o costume de congregar num templo, numa estrutura predial, numa sinagoga. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. É Isaías 61, a unção messiânica, a profecia e a promessa do Espírito do Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus sobre o Messias, sobre o ungido, sobre o escolhido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-o a entregar ao ministro, ao responsável pela sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura, que em vossos ouvidos todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam entre si, não é este o filho de José, o filho da Maria? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria, na tua terra natal, na tua cidade, tudo o que ouvimos ter operado, realizado em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é recebido com honra na sua própria casa, na sua própria terra, na sua própria nação. Em verdade, eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias do profeta Elias, quando os céus ficou fechado por 3 anos e meio, de modo que toda a terra houve grande fome, mas nenhuma dessas viúvas foi Elias enviado, a não ser a casa da viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado da sua lepra, foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o alto do cume, em que a cidade deles estava edificada, para ali o arremessarem, o matarem, o assassinarem, precipitando Jesus precipício abaixo. E ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Primeiro, que não era a hora de Jesus morrer. Segundo, que Jesus nunca foi assassinado. Jesus rendeu-se à morte por amor a mim e a você, a fim de que o mal, o pecado, imolado sobre ele no Getsêmani, fosse levado ao inferno e o Pai o ressuscitou com poder e glória. Jesus venceu o pecado, venceu a carne, venceu o sistema, venceu o cosmos, venceu a Babilônia, e ressuscitou em glória, por isso foi dado a ele um nome sobre todo nome, através do qual possamos ser salvos. O texto é muito rico, mas eu vou te dar alguns princípios e algumas chaves da unção. Primeiro,
Eles não se relacionavam com Jesus como o Messias, o Salvador, o Redentor, o cumprimento das profecias messiânicas. Eles se relacionavam com Jesus como mais um líder, mais uma opção nas prateleiras do supermercado da religião da Palestina. E era uma boa opção, era uma opção que eles gostavam. Mas Jesus não queria ser celebrado como mais um bom mestre entre tantos mestres, não. Jesus precisava ser honrado e ser celebrado na qualidade de o Yeshua HaMashiach, o Salvador, o Messias, o Senhor e o Salvador. E quem o recebeu nesta perspectiva, nesta qualidade, bebeu da unção que estava sobre a vida dele. Recebeu do fluxo de glória que o Pai depositou sobre o Espírito dele. Recebeu da mesma unção que fluía no ministério de Jesus. Quando Jesus chega e cita essa profecia messiânica de Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor repousou e se assentou sobre a minha cabeça, as traduções mais antigas. O Espírito do Senhor me ungiu para, aí tem um propósito bem definido, para que a unção messiânica? Evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Existe ainda mais um item que está lá em Isaías 61 que não foi citado aqui em Lucas capítulo 4. Qual é? O ano da vingança, o ano do juízo, o ano do castigo do nosso Deus. Lá em Isaías 61 ainda tem esta habilidade da unção messiânica, e aqui no Novo Testamento não foi citado esta última operação da habilidade de Deus sobre o Messias, ok? Quando ele fecha o livro e ele diz que esta palavra da unção messiânica se cumpre, eles se dividem, aos que ficam apaixonados e maravilhados com o ensinamento de Jesus, aos que o odeiam, ficam envaidecidos, enciumados por ele. Qual é o grande argumento teológico que questionam a Jesus? Jesus, nós sabemos que você acabou de chegar de uma viagem apostólica, você acabou de chegar de uma viagem missionária, você acabou de chegar de uma viagem ministerial, onde você passou pela Cafarnaum, curando enfermos e expulsando demônios. E por que você não opera aqui conosco, aonde você nasceu, na região de Nazaré, os sinais, os prodígios, os milagres que nós soubemos e vimos você operar em Deus nessas outras cidades? Jesus está tentando dizer para eles, porque esses caras dessas outras cidades, dessas outras províncias, me receberam na qualidade de profeta, me receberam na qualidade de Messias, me receberam na qualidade de ungido de Deus. E vocês que me viram crescer, que me viram jogar futebol, que me viram ir para a escola, aprender a arte e a profissão da carpintaria com o meu pai José, vocês que têm uma conexão emocional comigo, não conseguem receber o meu ensinamento como o ungido de Deus, como o enviado de Deus. Vocês só conseguem se relacionar comigo como mais um entre tantos na prateleira. Por isso, entre vocês, eu não consigo, eu não posso, eu não estou qualificado para operar sinais e milagres e abençoar as necessidades de vocês. Aqui, no perímetro geográfico em que eu fui criado, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, e lá onde as pessoas não conhecem essa minha história familiar, lá onde as pessoas não têm essas conexões emocionais da minha infância, lá eles me recebem como um operador de milagre. Lá os prodígios acontecem com maior intensidade. Jesus não tinha uma história de pecado, mas é comum, ministros do evangelho, no bairro em que ele cresceu, ele foi traficante, ele foi matador, ele foi assaltante, ele foi prostituto, ele foi promíscuo, ele foi namorador, ele foi qualquer coisa ruim e pejorativa, antes de Jesus se revelar a ele e o libertar, e o ungir, e o capacitar ao ministério de milagres. É comum, então, nessa psique doméstica, nessa psique regional, as pessoas olharem para ele e nunca acreditarem. Será que ele realmente nasceu de novo? Será que realmente ela é uma cantora, uma adoradora, uma profetisa, uma mulher de Deus? Será que realmente ela é uma empresária bem-sucedida, ungida por Deus? Será que realmente ele é um cara que Deus levantou do pó, Deus levantou das cinzas, Deus levantou do estrume, Deus arrancou do depósito de lixo? As pessoas, elas gostam de falar da tua derrota, da tua miséria, do teu pecado. Elas gostam de falar da fofoca, das coisas ruins. As pessoas, elas são orgulhosas, elas são arrogantes, elas têm dificuldade de celebrar o que Deus está fazendo na sua
sua vida, principalmente se o que Deus está depositando de unção, poder e glória no seu ministério é infinitamente superior ao depósito de glória e unção que elas possuem no ministério delas. Então é uma tendência das pessoas querer falar do teu passado, falar dos teus problemas, falar das tuas imaturidades e não reconhecer as operações de glória, as operações de Deus na tua vida hoje. É esse o contexto que Jesus está vivendo nessa sinagoga, este dia de ler pergaminhos, e coincidentemente não foi Jesus que escolheu ler o pergaminho do profeta Isaías capítulo 61, onde fala sobre o Espírito de Deus me ungiu para todas essas habilidades e operações da unção messiânica do Pai no Hamashia, no ungido. Este foi o chefe da sinagoga que, por uma sequência já pré-determinada no calendário anual, tinha aquele pergaminho reservado para aquele dia. Coube a Jesus ler isso. E Jesus ler isso é metade da laranja. Quando Jesus ler essa profecia e declara, hoje se cumpriu essa profecia, o povo agora começa a apedrejar Jesus, começa a se dividir. Uns ficam maravilhados e apaixonados com isso, outros ficam com ódio, com inveja. Como é que ele pode ser tão presunçoso assim? Como ele pode ser tão arrogante assim? Vamos matar Jesus. Vamos pegar Jesus e arremessá-lo no precipício abaixo. Mas Jesus não veio para morrer num acidente de precipício em Nazaré. Não. Jesus veio para morrer crucificado no meu e no seu lugar. Entenda que ninguém matou Jesus. Os judeus não mataram Jesus. Os romanos não mataram Jesus. Jesus rendeu-se à morte para ressuscitar e se tornar o primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. Jesus veio para ser o Adão perfeito, já que o primeiro Adão falhou. Jesus veio para ser o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E se Jesus veio no manto de humildade, como um cordeiro silencioso a primeira vez, prepare-te, porque na segunda vinda, Jesus vem como um leão que julga, como um leão que ruge, como um leão que disciplina, como um leão que coloca as nações à sua esquerda e à sua direita, bodes e ovelhas. Nações que corresponderam ao evangelho do reino de Deus e nações que não corresponderam ao evangelho do reino de Deus. E Jesus vem na segunda manifestação dele à terra como um guerreiro vitorioso para fazer batalha, para fazer guerra contra o sistema babilônico. Primeiro ele vem mansinho e agora ele está voltando a segunda vez com trombeta, com triunfo, com alarido de guerra, com poder e glória. Então não espere uma segunda vinda de Jesus infantilizado, frágil na manjedoura, porque esse Jesus já se manifestou e o mesmo Jesus, quando voltar a segunda vez, voltará com rugido de leão, não mais com simplicidade e a ingenuidade de uma ovelha. Quando ele está desenvolvendo a sua argumentação, ele cita dois argumentos que eu acho muito interessante. Ele está dizendo assim, olha, eu sei que vocês têm muitas necessidades. Eu sei que vocês precisam de milagres. Eu sei que vocês precisam de cura. Eu sei que vocês precisam de sinais. Mas entre vocês eu não opero os mesmos sinais que eu operei em Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum me recebeu na qualidade de profeta. E vocês não me recebem na qualidade de profeta. Mateus 10, versículo 40 a 41 diz que quando recebemos um profeta na qualidade de profeta, temos galardão de profeta. Quando recebemos um justo na qualidade de justo, temos direito ao galardão de justo. Jesus não foi recebido na qualidade de justo. Então aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga, escutando ele falar, estavam maravilhadas pelo ensino dele, mas não estavam qualificadas para receber operações de sinais, operações de prodígios, operações de milagre, cura, libertação. Não estavam habilitadas e qualificadas para receber da unção de Deus que opera sobre a instrumentalidade de Jesus. Porque não deram a Jesus a honra de homem de Deus, de ministro do evangelho, de ministro de boas novas. Olhavam para ele e diziam, esse aí é o filho de José, esse aí é o filho de Maria, ó, suas irmãs, olha os seus irmãos. Ele brincava de carrinho, de rolimã aqui na comunidade. Eu lembro do Jesus infantil, adolescente, jovem, e não conseguem se conectar com Jesus Rabone, mestre, ungido de Deus. Por isso eles não estão conseguindo ver na psique deles os sinais e os prodígios que Jesus operava em outros lugares da Palestina. Sabe que uma das leis para ativar as operações de fé é a expectativa, é a honra, é a confissão da palavra da fé, a visualização. Essa expectativa
ela ativa a intensidade dos milagres, dos prodígios que vai receber ou vai operar na sua vida. O que eu vou representar, o que eu vou manifestar para você, o que você vai receber do Pai através da minha instrumentalidade. Essa conexão de honra, de expectativa, de fé é muito importante, porque senão você passa a vida inteira orando por pessoas e poucos prodígios, poucos sinais acontecem. E veja, Mateus capítulo 13, versículo 55 diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Ele estava na cidade de Nazaré, ele estava na mesma região geográfica em que essa sinagoga quase o assassinou, arremessando pelo precipício. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Cadê seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Ficavam amargurados nele. Não receberam Jesus como pedra de salvação. Para estes, Jesus tornou-se pedra de escândalo. Jesus, porém, lhes respondeu dizendo: não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa, na sua própria terra. E não pôde realizar entre eles muitos milagres, sinais e maravilhas, por causa da incredulidade deles. Entenda que a incredulidade é fruto de uma vida de desonra. A incredulidade é o produto de uma vida religiosa, de ativismo religioso sem a honra. Então você se torna um adorador incrédulo. Você fala de milagre, você fala de sinais, você fala de prodígio, você fala da palavra de Deus, só que a palavra de Deus não funciona na sua vida, porque o código da honra foi castrado e foi tirado do teu discipulado. Jesus não pôde realizar entre eles sinais, Jesus não pôde operar entre eles prodígios, por causa de um estado mental de desonra, de um estado mental de incredulidade, porque recebiam Jesus como um bom mestre, mas não recebiam Jesus como o enviado, o ungido, ou a resposta de Deus para o ministério deles. Não era Jesus o pai espiritual deles. Jesus era mais um entre tantos opções da prateleira do supermercado religioso da Palestina. Sabe, existem muitos canais de YouTube com pregadores melhores do que eu, com pregadores mais ungidos do que eu, com caras que usam homilética, hermenêutica, exegese, talvez até mais apurado do que a minha. Se você se relacionar comigo como mais uma opção entre tantas opções, eu vou orar por milagres na sua vida e os milagres vão gotejar de proporções tímidas em proporções tímidas. Mas se você entender que Deus nos conectou, como João capítulo 17, você é a resposta dessa oração para o nosso ministério e nós somos a resposta desta paternidade espiritual, desse pastoreio e mentoria para a sua família. Se você entender no Espírito e o Espírito de Deus produzir essa conexão, então nós vamos orar. A honra vai ativar o fluxo da unção de milagres, prodígios, provisão financeira, restauração de casamento, restauração de filhos, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, em todas as áreas do rio de Deus, da vida abundante que jorra do trono de Deus através do nosso ventre e toca nas pessoas, e toca nas circunstâncias ao nosso redor, e toca na eternidade. É isso que Jesus está dizendo para eles, que eles não conseguiam receber Jesus na qualidade de um homem de Deus enviado para abençoar eles com milagres, mas pediam para Jesus, na cidade natal dele, operar milagres. E Jesus queria operar milagres, mas Jesus não podia, porque os céus estavam com um bronze emocional, um bronze espiritual. Essa citação de Mateus 10, 40 a 41, receber profeta na qualidade de profeta para ter direito ao galardão de profeta, receber justo na qualidade de justo para ter direito ao galardão de justo, nada mais é do que Jesus citando no Novo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O que diz 2 Crônicas 20, 20? Quando você recebe, 2 Crônicas 20, 20 diz assim, ó: creia em Deus, estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Essa citação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é Mateus 10, 40 a 41. Eu não quero que você perca o sobrenatural de Deus. Eu não quero que você banalize a unção de Deus. Eu não quero que você fique focado somente nos fenômenos de cair no chão, de tremer, de rir ou de chorar. Porque é comum pastores tradicionais que nunca operaram nessas atmosferas de glória, quando recebem essa unção de Deus, começam a caminhar conosco na escola de ativação profética, eles aí passam a transferir para Deus aquilo que Deus mandou eles fazer. A unção de Deus, ela opera coisas em nós, mas sempre em parceria conosco, através de nós. Não seja preguiçoso, passivo ou supersticioso de achar que a unção de Deus vai fazer algo por você, enquanto você não está correspondendo e não está fazendo o que o Pai nos comissionou a realizar na terra. Entende?
É comum o cara dizer assim, eu tô 2 anos agora fazendo culto, todo culto as pessoas vêm ao altar, choram, gritam, caem no chão, arrepiam na coluna, mas eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, eu não vejo rompimento, eu não vejo pagamento de dívidas, eu não vejo emprego, eu não vejo casamentos restaurados, eu não vejo o marido perdoando a esposa perdoando o marido, eu não vejo que a prática da compulsão do adultério acabe. É comum as pessoas se relacionarem com a unção de Deus num primeiro momento de forma sobrenatural e num segundo momento essa unção de Deus fica restrita somente às emoções, às manifestações emocionais de choro, de arrepio, de cair ao chão. E aí os próprios pastores entram em crise com isso e dizem, puxa, mas então não é Deus? Que Deus é esse? Que unção é essa? Sabe uma coisa? Eu vou sair desse movimento da unção de Deus que todo mundo fica caindo no chão e vou voltar somente à palavra. Ora, por que você não casou as duas coisas? O ministério da palavra com os fenômenos sobrenaturais da unção de Deus. Veja que a unção de Deus ela pode se tornar banal na sua mente, ela pode se tornar banal no seu cérebro. E você pode, de tanto se tornar familiarizado com esses sinais, com esses prodígios, com essas manifestações, você pode desprezar a unção de Deus, você pode ferir a santidade de Deus, você pode não dar honra a Deus diante do povo. Você pode desprezar a santidade, a glória, a unção e esses sinais estrambólicos da unção de Deus diante do povo. Basicamente foi esse o calcanhar de Aquiles de Moisés. Imagine, primeiro dia que choveu o maná do céu. Todos ficaram maravilhados, todos ficaram apaixonados, todos comeram aquele maná que matou a fome deles, eles ficaram felizes. Que fenômeno sobrenatural, que unção tremenda. Deus respondeu à oração de Moisés e caiu do céu maná. Glória a Deus pelo maná, matou a nossa fome. 40 anos depois, comendo o mesmo maná, você acha que eles se relacionavam com o sobrenatural de Deus, com a mesma disposição mental, com a mesma entusiasmo? Ou será que aquele fenômeno quântico de milagre se tornou familiar à mente, à alma religiosa deles, e agora eles experimentavam o milagre e não honravam mais o milagre como algo sobrenatural e divino? Isso acontece na vida de muitos frequentadores de igreja, de muitos adoradores. A primeira vez que Deus fez um milagre financeiro, que você trouxe uma oferta no altar e rompeu, foi tremenda. Depois de 100, 200 experiências dessa, você começa a se relacionar com o altar como algo banal, como algo simples, como algo humano, e você não consegue mais se relacionar com aquela atitude de oferta no altar como algo sagrado de rompimento na sua vida. Cuidado, cuidado, já vi pessoas morrerem por causa disso. Primeira vez que você foi no corredor e recebeu a unção com óleo, em posição de mãos na sua cabeça, era o próprio Deus falando contigo através da instrumentalidade daqueles diáconos, daqueles obreiros, daqueles pastores. Agora, 20 anos depois, você acha defeito na vida do obreiro, acha defeito na vida do diácono, acha defeito e fofoca na vida do pastor auxiliar que está impondo as mãos na sua cabeça e orando pelos seus problemas. Ora, cuidado, você está banalizando coisas sagradas. Foi numa disposição mental dessa que Moisés feriu a rocha da forma errada, a água até saiu da rocha e o povo até bebeu da água, mas Moisés não entrou na terra prometida. Não banalize a unção de Deus. A honra ativa o sobrenatural na sua vida. Cuidado! Esse povo quer milagre, mas não está honrando Jesus como o ungido de Deus. E aí Jesus está dizendo, entre vocês não posso operar muitos milagres. E digo mais, nos dias de Elias, nem todas as viúvas experimentaram os milagres, somente aquela que honrou Elias como um enviado de Deus. Nos dias de Eliseu, nem todos os leprosos foram curados da sua lepra, somente o sírio Naamã, que honrou Eliseu na qualidade de homem ungido de Deus. Você tem que ver a unção, honrar a unção, e essa honra envolve oferta, essa honra envolve treinamento, essa honra envolve mentoria, essa honra envolve permitir ter a sua orelha puxada e disciplinada pela instrumentalidade desses caras, que são esquisitos. Ou você acha que eu sou um cara legal, você acha que eu sou um pastor bonzinho? São pessoas esquisitas. Você vai mandar um WhatsApp, eu não vou te responder, porque eu não quero, não, porque eu não tenho tempo. Se você deixar o diabo entrar no teu coração, a unção de Deus que iria te levantar para cima, ela acaba sendo impedida de manifestar e florescer o milagre que você tanto precisa na sua vida. Não se relacione com homens de Deus nos vínculos da alma. Se relacione com homens de Deus no Espírito, pelo Espírito. Você acha que eu vou agora massagear o teu ego, ligar para você, ficar impressionado com a oferta que você deu e tentar roubar o teu coração? Vai te enforcar num pé de goiaba. Amadurece. Você já fazia isso nas outras igrejas por onde você passou e olha a imaturidade que aconteceu.
Não repita esses padrões, vença esses padrões dentro de você, na sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso estimular a tua alma com vaidade. Eu não tenho que te dar um título de pastor, de apóstolo, de profeta para você continuar dizimando. Se eu tiver que fazer isso, eu saio do campo do espírito, eu entro no campo da Babilônia. Eu entro no campo da religião. Você já viu, pastor, que para não perder dizimista, impõe a mão e unge para o ministério pastoral? Cretino, idiota, imbecil foi você de ter permitido isso acontecer com você, mais imbecil ainda foi o pastor que para não perder o teu dízimo fez isso, sendo que você não tem essa função, não tem essa vocação, não tem essa identidade, esse destino no reino. Colocou um peso que está esmagando a tua coluna, ao invés de estar promovendo você a voar mais alto, está matando os seus negócios, está matando a tua empresa, está matando o teu casamento, está matando os teus filhos. Se você é chamado para um ministério pastoral, tem que receber a unção. Se você recebeu porque o teu dízimo era importante e o pastor não queria perder você para uma outra igreja, uma outra denominação, uma outra congregação, foi manipulação, foi vaidade, foi feitiçaria protestante, foi feitiçaria pentecostal e você caiu nessa armadilha feito um patinho. Chegou a hora de ser liberto, porque a unção de Deus promove essa maturidade, promove esse discernimento, promove esta libertação. Jesus veio para te libertar dos demônios e até dos pastores imaturos que te manipularam ao longo da tua história e da tua caminhada. Entenda que Jesus está dizendo, não é porque você tem uma necessidade de lepra que você vai ser curado. Honre a unção de Deus no Eliseu e a lepra de Naamã foi curada. Jesus está ensinando, não é porque você tem uma necessidade de azeite na botija, farinha na panela, porque está passando fome, que Deus vai suprir a tua necessidade. Tem milhares de pessoas passando fome ao redor do mundo e Deus não é um sadomasoquista que sente prazer em ver essas pessoas passando fome. Não, Jesus está dizendo que na Palestina havia muita gente passando fome, mas aquela viúva de Sarepta honrou a unção de Deus na instrumentalidade de Elias, e porque ela fez isso sem idolatria, sem puxar o saco de Elias, sem ficar alienada agora, idolatrando Elias como um semideus. Não, ela honrou Elias com maturidade. A unção de Deus em Elias produziu na vida dela um fenômeno de provisão de comida, matou a fome dela. O critério e a resposta foi muito agressiva. Prepara esse bolo de farinha com esse restinho de azeite. Primeiro coma eu, Elias, depois comerá tu e o teu filho, e tão certo como vive o Senhor, a multiplicação, a fartura, o suficiente, até que o Senhor faça chover de novo na Palestina. Este é o código, esta é a chave. Não gostou? Então você está em rota de autofagia, autodestruição. Você não tem que gostar, você tem que obedecer, discernir, corresponder, receber no teu espírito, porque é assim que funciona o mundo espiritual. Jesus está dizendo que quando ele entra no cemitério para ressuscitar, tem muitos cadáveres mortos naquele cemitério. Eu, Jesus, não vou ressuscitar todos os mortos. Vou ressuscitar Lázaro, porque Lázaro é meu amigo. Porque Lázaro me hospedava, porque eu comia na casa de Maria, Marta e Lázaro muitas vezes quando eu viajava, porque Lázaro era uma base de uma extensão do ministério de Jesus. Tem muitas pessoas precisando ser libertas do demônio. Quem disse que nós vamos conseguir libertar todos os necessitados? Há uma chave para a unção de Deus se tornar real na tua vida. Honra o profeta, receba justo na qualidade de justo, e aí você vai ter direito ao galardão de justo. Creia em Deus, mas obedeça e creia nos profetas. Então você vai prosperar na sua vida financeira. Não tem como isso acontecer sem essa dinâmica. Jesus está ensinando esse ensino tenso. Jesus está ensinando essa verdade constrangedora. E no final delas, eles estão tentando assassinar Jesus. Estão tentando arremessar Jesus precipício abaixo. Talvez você esteja pensando em nunca mais assistir esse vídeo, esse devocional, esse pastor Becker, esse cara não presta. A mesma reação de desconforto que está acontecendo na mente de alguns de vocês, graças a Deus não todos, porque tem pessoas maduras e prontas para receber o alimento sólido. Assim aconteceu na sinagoga. Jesus está ensinando essas verdades para eles, está constrangendo eles ao ponto de saírem da superstição de receber milagre e entrarem agora numa relação de honra, porque a honra ativa a liberação do fluxo sobrenatural na vida deles. E eles estão dizendo, sabe uma coisa? Vamos matar esse cara. Outros tiveram a reação de maravilharem-se com as palavras e os ensinamentos de Jesus. Eu quero que você amadureça, eu quero que você receba milagres. Eu quero que a unção de Deus na minha vida, na sua vida, se una para fazer destravar o que está bloqueado, o que está travado, e um fenômeno de provisão sobrenatural na tua contabilidade financeira, cura, libertação. Se você está operando num ministério e tem plena convicção de que você não tem um chamado,
Vamos tirar esse jugo que está te esmagando, porque talvez te deram um título de pastor e você nunca fosse pastor. Um título de apóstolo, de bispo, e você não é bispo. Imaturidade da religião. Vamos corrigir isso. Agora, se você é, de fato, todas essas coisas no reino, então você tem que assumir essa identidade e Deus vai dar frutos que testifiquem a respeito do teu apostolado, do teu pastorado, da tua função de evangelista, de mestre ou de profeta no reino de Deus. Eu te abençoo com essa palavra, para que a unção de Deus produza frutos gloriosos na sua vida. Não se relacione com ela como algo banal, como algo trivial. Ela sempre será sagrada, ainda que você tenha orado e pessoas caído no chão chorando milhares de vezes, ainda que você não entenda todo o processo de transformação, de amadurecimento, de rompimento, ainda que as pessoas estejam sentindo arrepio na coluna e no dia seguinte estejam voltando às suas práticas de iniquidade pecaminosa, não peque contra a unção de Deus. Não despreze o que é sagrado como se fosse banal. Não vá ferir a rocha de qualquer forma, achando que você está familiarizado com o divino, porque o divino é divino. Se você entrar de qualquer forma no santíssimo lugar, sem se santificar, sem se preparar, você morre lá e o teu cadáver puxado para fora por uma corda, sinos e figos costurados na sua roupa. Os filhos de Arão ofereceram um fogo estranho e morreram consumidos pela presença do Senhor. Não brinque com as coisas divinas. As coisas sagradas são sagradas. Honre a Deus, honre os seus profetas, e isso vai te qualificar para receber a unção de Deus em uma dose, numa proporção dupla, ilimitada, infinita. Compartilhe esse vídeo, aumente esse devocional com o maior número de pessoas, deposite sua oferta. Uma vez ao mês subimos a montanha em jejum, oração pelas tuas causas, pelas tuas necessidades. Foque em Deus e não se preocupe se nós muitas vezes demoramos para responder o WhatsApp ou não te respondemos. No Espírito nós estamos ligados. No Espírito as tuas palavras vão subir na presença do Pai. No Espírito os anjos de Deus vão liberar você, porque eu tenho diariamente orado por todos que assistem esse canal, por todos aqueles que se relacionam conosco e principalmente por aqueles que têm participado financeiramente desta obra. Deus multiplique abundantemente mais. Assim como nos dias de Elias, assim como nos dias de Eliseu, assim como Jesus não ressuscitou todos os mortos do cemitério, mas ressuscitou a Lázaro, alguém que tinha uma conexão espiritual e emocional com o ministério de Jesus, eu também te abençoo para receber esse comissionamento. Se você tem a chamada de Deus de participar financeiramente conosco, obedeça, vai dar certo, Deus vai multiplicar. Se você ficar ofertando sem essa direção de Deus específica, vai ser mais uma experiência religiosa frustrada entre tantas na sua história. Nós não estamos aqui para praticar e exercitar religiosidade, estamos aqui para romper no Espírito. Devocional de amanhã, continuaremos falando sobre a unção e as operações da unção de Deus. Fique ligado. Deus abençoe.